Meus irmãos, mais uma vez aqui com os amados, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e agradecendo mais uma vez ao pastor Raul, pastor da igreja, pela oportunidade que nos é dada de compartilhar as experiências e as lições que a palavra do Senhor tem para nós. Hoje, nessa manhã, nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida de um homem muito especial da Bíblia, chamado Daniel. Eu tenho certeza que você conhece a história mais famosa, que é chamada Daniel na Cova dos Leões. Mas existe, antes de Daniel estar na Cova dos Leões, existe bastante história antes disso. E o que nós vamos meditar nesta manhã, através de alguns textos, é as lições que nós podemos aprender quando nós confiamos em Deus. E aí eu dou um título para essa lição que nós vamos ter agora, né? Confiar em Deus, que coisa difícil. Na verdade, se formos observar a realidade da vida, confiar em Deus é realmente muito difícil. Para quem ainda não teve algumas experiências com Deus durante a sua vida, dizer confiar em Deus é algo realmente difícil de entender. Mas se podemos observar as coisas que acontecem no nosso dia a dia, as experiências que nós temos no nosso dia a dia, nós vamos poder observar que Deus está presente em todo o tempo. Não só nas nossas vidas, mas como nos textos bíblicos que nós vamos ver agora, vamos basear a nossa lição em Daniel. É importante que você tire um tempinho para você ler a história de Daniel e ver como um jovem, um adolescente, ainda iniciando os caminhos do Senhor, ele entrega a sua vida ao Senhor de uma maneira tão grandiosa que Deus o abençoa tão poderosamente que aí nós vamos chegar lá naquela historinha que nós conhecemos chamada Daniel na Cova dos Leões. Né? E aí eu vou convidar você para que você possa acompanhar comigo essa história. Eu queria que você entendesse hoje que a confiança em Deus, né, ela é conquistada nas pequenas coisas do dia a dia. Não são em grandes coisas. Quer ver só uma coisa? Eu costumo dizer em alguns sermões que eu faço para as pessoas, para as igrejas, ou em algumas conversas, que eu digo que você, sobre outro assunto, mas que vem bem a calhar nesse momento, quando eu digo assim, olha, você não tropeça nas coisas grandes. Você tropeça nas coisas pequenininhas. Você não vai tropeçar numa pedra gigantesca que tem no seu caminho. Você vai desviar dela, porque você está vendo. Mas você vai tropeçar justamente naquela ruguinha do tapete que você não percebeu. Você vai tropeçar na rua justamente naquele pedacinho de degrau da calçada que você não viu. E aí eu trago para a nossa lição de hoje e eu quero deixar para você o seguinte aspecto. A confiança em Deus é baseada nas pequeninas coisas do dia a dia, não nas grandes coisas. O que Daniel fez com Deus foi confiar nele todos os dias nas pequenas coisas. Para que você possa entender um pouquinho a respeito dessa questão de Daniel, como Daniel tinha a verdadeira intenção de agradar a Deus, vamos refletir um pouquinho numa história que nós conhecemos bem, que é a história de Naamã. Olha, Naamã era um grande homem, era chefe de um exército, chefe do exército da Síria, e ele era respeitado e valente. Naamã tinha uma doença. Naamã tinha lepra. E depois de ele poder ter sido medicado nos melhores médicos, nos melhores hospitais da época, ele não foi curado. E aí, uma menina que trabalhava na sua casa, ela disse, olha, existe um servo de Deus que pode curar o meu senhor. E Naamã então procurou esse servo de Deus. Eliseu era um servo de Deus, e era um servo que também, como Daniel, havia uma intimidade muito grande com Deus, conhecia Deus.
E aí Deus fala com Eliseu, diz para Naamã para que ele pudesse se banhar 7 vezes naquele rio que estava ali perto deles. Ora, Naamã, frustrado porque ele achou que o profeta de Deus iria simplesmente fazer algo sobrenatural e impor as mãos sobre ele e fazer alguma coisa que fosse miraculoso, o servo de Deus nem atende Naamã. Ele simplesmente diz para Naamã: vá até o rio e se banhe 7 vezes. Naamã ficou indignado, porque ele disse: olha, para vir até aqui e tomar banho nesse rio, vou voltar para casa. E aí os seus servos então: mas Senhor, não custa nada, não custa nada. E aí Naamã então, vencido pelos seus servos, toma os seus banhos no rio e sai purificado, sai limpo, né? Olha, Eliseu confiou em Deus e Deus honrou. Naamã não confiava em Deus porque ele não conhecia aquele Deus. Mas ele resolveu ouvir a voz de Deus através do profeta. E ele se banhou naquele rio e saiu curado. Ele confiou que talvez aquilo pudesse ser um livramento para ele. O que foi que ele fez? Ele agiu conforme ele tinha que agir. E olha, algumas lições podemos tirar dessa história de Naamã. Algumas lições saltam aos nossos olhos através dessa história de Naamã. Eu estou falando um pouco rápido, depois você pode ler essa história de Naamã. Essa história você pode encontrar no livro de 2 Reis 5, de 1 a 17. Conta ali a história de Naamã. Mas algumas lições saltam aos nossos olhos através dessa história de Naamã. Olha, nós podemos ter tudo na vida. Tudo. Veja, eu disse para você que Naamã era um homem conhecido, poderoso, era chefe de um exército. Ele tinha tudo o que ele queria na vida. Ele poderia ter qualquer coisa que ele queria. Ele era muito poderoso. Mas isso não garante que nós teremos saúde, paz e felicidade. Não garante. Ter riquezas não garante nada, além de talvez um conforto na vida. Mas veja, hoje nós estamos vivendo a pandemia, como todos nós sabemos. Quantas pessoas com dinheiro, com poder e com riqueza já partiram? Nós tivemos aí, essa semana, a morte do Major Olímpio, senador da República. Com certeza um homem rico, com posses, com poder, porque era um senador da República. Com certeza tinha acesso aos melhores atendimentos, aos melhores hospitais, aos melhores médicos. E, no entanto, não resistiu. Talvez tenha faltado, assim como Naamã, que um profeta de Deus tivesse dado para ele algum conselho. Mas veja, assim como Naamã, não espere que Deus responda às nossas perguntas, às nossas necessidades, nossos problemas, com algo grandioso, miraculoso. Não. Lembra das pequenas coisas do dia a dia? A resposta de Deus muitas vezes pode estar nas pequenas coisas do dia. O texto que nós vamos ler é o texto de Daniel, e nós vamos ler apenas alguns versículos de Daniel para que a gente possa nos situar, né, de como era o contrato, de como era essa confiança que Daniel tinha no Senhor. Então, se você quiser acompanhar comigo a leitura, nós estamos no livro de Daniel, capítulo 1, né? E eu vou ler a partir do verso 1. Você vai acompanhar comigo, para você poder se inteirar um pouco da história. Eu vou ler a partir do verso 1 e vou fazer alguns comentários a respeito desse texto sobre Daniel, para que você possa ver a intensidade da confiança que Daniel tinha no seu Senhor. Daniel, capítulo 1. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus,
e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel, o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abde-nego. Veja bem, jovens instruídos, jovens da realeza, que agora são escravos em um outro país, perderam a sua condição, perderam a sua família, foram separados dos seus amigos, foram separados da sua corte, não são mais nada, são escravos. Veja que Daniel tinha todas as condições, todas as razões e motivos para deixar Deus de lado. Daniel, segundo os historiadores, mais ou menos nessa época devia ter por volta dos 15 anos de idade, 15, 16 anos de idade, muito jovem ainda, adolescente ainda. Então ele podia ser um adolescente revoltado. Ele acreditava em Deus e Deus deixou com que o seu país fosse tomado, deixado com que o seu país fosse assaltado por um outro rei, que os seus familiares fossem mortos, fossem levados cativos e que ele fosse separado da sua família. Mas não foi isso que Daniel fez. Daniel confiou no seu Deus. E aí eu volto para o título e digo assim, olha, confiar em Deus, que coisa difícil. Se coloque você no lugar de Daniel. Imaginemos que hoje você fosse assaltado da sua família, tirado da sua família, levado para um trabalho escravo em algum lugar. E a gente sabe que no Brasil, em alguns lugares, ainda existem trabalhos escravos. O que você pensaria? Você é servo de Deus, você está na igreja. Você chegaria lá e pensaria, Deus, eu estou aqui por quê? Por quê? Será que você agiria da mesma forma que Daniel? Olhe só qual foi a reação que Daniel teve quando ele passou por tudo isso. Acompanhe comigo, verso 8. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Veja bem, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Ele era servo de Deus. E aí, seguindo a história, nós vamos ver que ao passo de 30 dias, ele pede para o chefe dos eunucos, então, separar a sua ração dos seus amigos, dos outros jovens que também foram levados cativos. E aí, ao passo de 30 dias, eles estão mais corados, mais robustos, mais apresentáveis do que aqueles jovens que estavam comendo da porção do rei. Daniel não se contaminou, não comeu da porção do rei, não bebeu o vinho do rei. E mesmo assim, mesmo tendo rejeitado o banquete que ele teria direito, ele estava mais corado, mais robusto, aparentemente mais belo, porque a graça do Senhor desceu sobre ele. Porque ele confiou naquilo que Deus faria por ele. Veja, a história bíblica nos conta diversas histórias de tantos personagens, homens e mulheres, que confiaram em Deus, que tiveram diversas situações em que puderam colocar à prova a sua vida, porque confiaram em Deus. Nós temos aí alguns relatos de Paulo, Silas, Pedro, pregando em nome do Senhor, e aqueles homens foram, em algum momento das suas vidas, foram presos, açoitados, chicoteados, tiveram as suas faces cuspidas, desacreditados, mas mesmo assim eles continuaram crendo e acreditando no seu Senhor. Olha,
Quando Jesus veio, ele não prometeu que nós teríamos todas as coisas. Olha, o que é que Jesus prometeu para cada um de nós? Se você confiar, se você entregar a sua vida a Deus, você terá muitas bênçãos, mas também você terá problemas. Isso faz parte do transcurso natural da vida. Mas veja, no livro de Atos 1, de 1 a 18, ali está escrito que nós seríamos cheios do Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Vamos ser cheios do Espírito para testemunhar de Deus. Não para que nós possamos estar fazendo milagres e aparecendo na televisão e sendo famosos e tal, mas para sermos testemunhas das coisas que Deus tem feito. Aí eu digo para você assim, você é capaz de pregar a palavra de Deus no seu dia a dia. Ah, mas pastor, eu não sou pastor, eu não estudei teologia, eu sei pouco da Bíblia. O que foi que eu disse agora mesmo? Seríamos cheios do Espírito para sermos testemunhas. Se você quer pregar a palavra de Deus para alguém, apenas testemunhe do que Deus fez e tem feito na sua vida. Simples assim. Não precisa de nenhum tratado teológico, nenhum sermão expositivo com 3, 4 pontos, com vários itens dentro desse sermão, com introdução, desenvolvimento, conclusão, com apelo no final. Não precisa nada disso. Basta que você testemunhe o que Deus fez e tem feito e que você acredita que Ele fará na sua vida. Mas tem mais. Seríamos cuidados por Ele. Mateus 6, 25 e 33. Podemos ver também em Filipenses 4, 19. Até o fim dos séculos. Mateus 28, 20. Deus nos prometeu que se nós confiássemos nele, assim como Daniel confiou nele, nós seríamos cuidados até o fim dos séculos. Ora, Daniel foi um homem que ele foi grandioso onde ele estava. Lembre-se, Daniel foi um homem preso, cativo, escravo. Daniel foi cuidado por Deus. Daniel foi escolhido por Deus porque ele propôs no seu coração, ele desejou no seu coração seguir a Deus e confiar em Deus. Ora, Daniel era um homem importante, ele chegou a ser um homem importante. Tão importante que quando o rei precisava descobrir revelações do seu sonho, ele recorria a Daniel. Tão importante, cuidado por Deus, que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Daniel saiu ileso. E outras situações mais que Daniel passou. Então, veja, seremos suas testemunhas. Segundo, seremos cuidados por Ele até o final dos séculos, até o final dos tempos. Outra, Mateus 11, 28 a 30, diz que nós seríamos aliviados das suas cargas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é manso e humilde de coração. Ora, Jesus está falando que Ele vai aliviar as nossas cargas. É aquilo que nós podemos ganhar de Deus por confiarmos nele. Temos as nossas cargas aliviadas. Tem mais. Mas veja bem, a vida não é um mar de rosas. Seria muito bom se fosse, mas a vida não é um mar de rosas. A palavra de Deus ela é muito justa. Ela diz que ao mesmo tempo que nós somos cuidados por Deus, nós também seríamos afligidos. Veja lá em João 16, 33. Seríamos afligidos. Mas o Senhor mesmo diz, olha, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa promessa que nós temos, quando nós confiamos em Deus, uma das maiores lições que nós podemos tirar de nós estarmos vivendo e confiando com Deus, é que mesmo diante das situações conflitantes,
Mesmo diante das aflições, nós seremos vencedores. Seremos mais do que vencedores. Porque Deus cuida de nós em todo tempo, em toda hora, até a consumação dos séculos. Então, passamos por situações conflitantes, passamos por problemas, sim, mas somos cuidados, somos curados. Vamos voltar a Naamã. Naamã não era servo de Deus. No entanto, o exemplo que mostra que Deus pode cuidar daqueles a quem Ele escolhe é que Naamã foi curado. E veja depois, quando ele volta para sua terra, o que ele faz. E olha, veja bem, Naamã queria uma solução fabulosa. A resposta veio através de uma simples menina que trabalhava na sua casa. Através do profeta de Deus. Através de algo natural, banhar-se no rio. Bom, Deus promete, além de sermos afligidos, a coisa mais maravilhosa do mundo. Talvez você hoje não perceba. Paulo diz, numa das suas cartas, que nós deveríamos aguardar a vinda do Senhor não para este século, mas em qualquer tempo. E o que Deus promete para nós de mais precioso na vida é a vida eterna. Olha só. A maior promessa que Deus tem para nós, conforme 1 João 2,25, é a vida eterna. Então, meu amado, veja bem, podemos tirar grandes lições da vida quando nós confiamos em Deus. Podemos tirar diversas lições da vida, como sermos salvos, sermos curados, sermos cuidados, recebermos o Espírito Santo de Deus. Tudo isso é bíblico. Tudo isso está profundamente enraizado na palavra do Senhor. Não é riqueza, não é luxo, não somos bens. Tudo isso faz parte. Se você tem condições, isso não é pecado de maneira nenhuma. Faz parte da vida. Mas não é isso que vai fazer com que você tenha a sua confiança e a retribuição de Deus na sua vida. É o dia a dia. São as pequeninas coisas. São as coisas naturais. São as coisas simples. É você ter uma troca com Deus todos os dias. É você abrir o coração para Deus. E aí você ter essa troca vai levar com que você seja testemunha dele, que você tenha o que falar. Mesmo que você não seja um pastor, mesmo que você não tenha estudado teologia, mas você tem o que falar. Mesmo que você tenha o seu dia a dia atribulado, mas Deus está com você. Deus está cuidando, Ele prometeu, Ele vai cuidar de você até o final dos tempos. Mas Ele faz um alerta, olha, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus está cuidando. Deus sabe o momento certo em que Ele vai pesar a sua mão e aliviar a sua mão. Deus sabe o momento certo em que Ele vai dar a bênção e que Ele vai retirar a bênção. Deus sabe o momento certo até onde você pode ir e até onde você pode aguentar. Deus foi assim com Daniel. Deus foi assim com Paulo. Deus foi assim com Silas. Deus foi assim com Pedro. E com tantos outros homens da Bíblia e tantos outros homens e mulheres ao longo da história cristã, até chegar no dia de hoje. Deus tem cuidado. Da mesma forma que Deus foi com Daniel, da mesma forma que Deus cuidou, que Deus guiou Daniel, Deus age conosco quando nós propomos no nosso coração viver as suas coisas sagradas. Quando nós propomos no coração servir ao Senhor verdadeiramente. Assim Deus age conosco. Daniel tinha todos os motivos para desacreditar em Deus. Veja, ele foi tirado da sua família ainda na adolescência, ele foi levado cativeiro, ele foi levado preso para um lugar que ele não conhecia, ele teve seu nome trocado, ele teve as suas necessidades não atendidas porque ele era um escravo, mas ele era um jovem temente a Deus. E observe que o temor de Daniel a Deus fez com que ele fosse um homem
extremamente zeloso e fosse um homem cuidado por Deus. Apesar de todos os sofrimentos que Daniel passou, ele continuava temente a Deus. Ele confiou tão cegamente em Deus, ele fez um compromisso com Deus, um compromisso de coração a Deus, que ele diz assim, diz o texto bíblico, que Daniel fez um propósito no seu coração de não se contaminar. Olha, ele fez um propósito de ter uma comunhão com Deus. Ele firmou um contrato com Deus dentro de si, o seu ideal de não se contaminar com as coisas que não eram de Deus. E ele confiou em Deus. Nas nossas vidas, nós passamos por situações, muitas vezes, que nós achamos que Deus esqueceu-se de nós, não é mesmo? Mas veja, Deus está conosco em todo o tempo. Lembra que eu falei que a confiança com Deus é conquistada nas pequeninas coisas do dia a dia? Pois é, Deus não se esquece de nós nunca, em nenhum momento, apesar de muitas vezes permitir que passemos por situações que nós não gostaríamos de passar. Muitas vezes pedimos a Deus, através das nossas orações, que elas sejam respondidas com algo miraculoso, grandioso. Queremos ver os anjos, queremos ver o sobrenatural de Deus. Mas a solução pode estar em algo simples, tão simples, que você não está enxergando. E muitas vezes as soluções de Deus são situações que nós passamos que são simples, que nós não estamos enxergando. Ou seja, a solução nem sempre, ou melhor, a solução pode ser simples, natural, porém não enxergamos porque queremos algo sobrenatural de Deus. Meu querido irmão, coloque diante de Deus as suas petições, as suas súplicas, os seus temores, as suas vontades, os seus desejos e confie que Deus derramará sobre você a sua resposta. Não a resposta que você quer, mas a resposta de Deus. Não no momento em que você quer, mas no momento de Deus. Seja qual for a resposta de Deus, deixa que Ele haja sobre a sua vida. Que Deus possa abençoar você, que você possa entender que confiando em Deus, apesar de todas as circunstâncias da vida que nós levamos, confiar em Deus pode nos trazer grandes lições, grandes bênçãos, grandes responsabilidades também. Mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e todos nós venceremos também. Eu gostaria de orar agora com você. Gostaria de pedir você, curva a sua cabeça. Vamos colocar nossas vidas diante de Deus, diante do Pai, dizer que nós confiamos no Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, de todo o meu coração, Senhor, eu agradeço por poder estar falando da Tua graça sobre as nossas vidas. De todo o meu coração eu agradeço, Senhor, porque o Senhor não se esquece de nós em momento algum, mesmo, Pai, quando nós nos afastamos de Ti. E eu Te agradeço, Pai, porque temos a oportunidade de nos lembrarmos que o Teu Espírito e o Teu amor estão conosco todos os dias, o dia todo, cuidando de cada um de nós, nas pequeninas coisas do dia a dia. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Teu Espírito está conosco. E quando, Pai, nós colocamos nossos corações verdadeiramente diante de Ti e confiamos, temos a certeza de que colheremos muitas bênçãos dos céus vindas de Ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Tenham um ótimo dia, abençoado pelo Senhor. Amém.